paz. Eu quero convidar você para ler comigo um texto muito conhecido das Escrituras que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de João, sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. O texto diz que as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Há duas verdades aqui que eu quero muito chamar a atenção de vocês. A primeira é que aquele que Jesus ama está doente. Não há uma relação direta, não há uma relação automática entre a doença e o desprezo de Deus. Quem está doente é aquele que Jesus ama. Aquele que está doente hoje na UTI, aquela que está hoje correndo pelas calçadas de alguma cidade brasileira em busca de uma UTI para internar o pai ou a mãe, não é desprezado, é amado, é amada de Deus. Meu amigo, você que sofre hoje, o texto diz: aquele a quem tu amas está doente. Então, vamos esquecer, vamos desligar da nossa mente a ideia de que a doença é uma punição, é uma maldição, é um castigo, é um desprezo, é a consequência de ter violado alguma lei de Deus. Não. O texto diz: Senhor, aquele. Quem está doente aqui não é o ímpio, não é o agiota que estava espoliando e roubando a população de Jerusalém. Quem está doente aqui não é o assassino, o estuprador. Quem está doente aqui é aquele que tu amas. Aquela filha querida, aquele filho querido, ele que está doente. E eu digo isso para que você descanse no seu coração dessas narrativas pavorosas, maldosas, que circulam nos grupos de WhatsApp, fazendo essa ligação automática de que Deus é um Deus punitivo, vingador, um Deus que se sente aviltado ou se sente ofendido na sua glória e por causa da ofensa à sua glória pune as pessoas e pune as pessoas de uma maneira assimétrica. Quer dizer, o tamanho do delito não é proporcional ao tamanho da pena que Deus põe ou sentencia às pessoas. Aquele a quem tu amas está doente. É o amigo de Jesus que está doente. A segunda coisa é um pensamento que, inclusive, foi tomado por Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que é conhecido como precursor do existencialismo. Essa frase lindíssima de Jesus, quando recebe a notícia de que o amigo dele está doente. Jesus diz assim: essa doença não acabará em morte. Essa doença não acabará em morte não é no sentido de que aquela doença ele não iria morrer dela. Muitas pessoas vão morrer do Covid-19 no Brasil. Mas essa doença não acabar em morte tem outras implicações existenciais. Essa doença não acabará em morte significa assim: essa doença não terá força de acabar com a nossa interioridade, de provocar em nós um espírito de revolta, de ira. Essa doença não vai nos degradar para que nos tornemos pessoas malignas. Não, essa doença não terá força de nos tornar cínicos. Não, essa doença não acabará em morte dos meus valores interiores. Ela não vai me desfigurar como ser humano. Ela não vai conseguir, não vai ter força de matar a minha comunidade de fé. Essa doença não acabará na morte da minha igreja, a Betesda. Ela não terá força de acabar com os contornos da minha espiritualidade. Essa doença não acabará em morte. Ela pode ser, sim, transformada na glória de Deus, em algo para a glória de Deus. Meu amigo, eu quero estimular você, minha amiga, eu quero estimular você a pensar o seguinte: todo esse sofrimento não pode redundar num mundo bárbaro, no mundo do Velho Oeste, de pessoas que tomam a lei nas suas próprias mãos, no mundo do sul dos Estados Unidos, em que elites brancas linchavam pessoas de cor preta simplesmente porque suspeitavam de algum delito deles.
Não, linchadores não vão ter a última palavra. Não, os violentos, os grandões, os bombados, fortões, que andam nas ruas armados com as suas pistolas, revólveres e fuzis, não vão ganhar, porque essa doença não é para a morte. Ela não é para a morte da civilização, ela não é para a morte da sua família, ela não é para a sua morte. É para que nós olhemos agora para a tragédia que nos sobreveio e a gente consiga juntar os cacos, os pedaços, os destroços de tudo aquilo que já veio e já sobreveio a muita gente que já está enlutada, muita gente que já está desesperada por falta de trabalho, por falta de emprego, por muita gente que está sem norte. E essas pessoas precisam responder no coração delas. Eu preciso responder no meu coração. Esta doença não é para a morte. Não será para a morte, porque nós vamos resisti-la. Nós vamos nos armar, como Paulo diz em Efésios capítulo de número 6, com a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Porque existem dias e dias, e todo dia tem a sua parcela de maldade, mas chega o dia mau com M maiúsculo. E quando chega o dia mau com M maiúsculo, nós que erguemos a nossa casa sobre rocha, a rocha do Evangelho, sobre os alicerces firmes da palavra de Deus, vamos enfrentar essa tempestade, vamos olhar para frente e dizer, não, essa doença não é para a morte, porque eu tenho amigos, eu tenho amigas, eu tenho uma comunidade que mesmo à distância e mesmo apenas online, a gente está junto, sim, e um alimentando o outro, alimentando dessa verve de resistência e de coragem para olharmos para a vida adiante e dizermos todos e todas, juntos e juntas, essa doença não é para a morte, porque a morte não tem a última palavra. A última palavra é do Alfa e do Ômega, daquele que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E juntos e juntas nós vamos olhar para ele e dizer, tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus oriente os seus passos. Vamos em frente, porque os amigos de Jesus podem adoecer, mas essa doença não é para a morte, tá bom? Lembre-se que juntos e juntas, unidos e unidas, a gente vai muito mais longe.